Aí eu vou te explicar, por que então, Enderson, que a educação tradicional está falida, ou está com os dias contados, ou não dá o resultado que eu espero, ou causa o estresse que eu gostaria de evitar, que faz com que eu perca a paciência, que é criança gritando, que eu tenho que gritar, se eu não grito eles não escutam, se eu não brigo eles não fazem, se eu não ponho de castigo não funciona, eles ficam brigando, enfim. Seja qual for o problema que você imaginar. Cada um tem os seus e todo mundo tem os mesmos, basicamente, tá? Mas vamos lá. O que você tem que entender? Eu vou te explicar um pouquinho de por que essa educação ela está com os dias contados e não dá o resultado que você espera. O nosso cérebro, nós vamos dividir em duas partes. Basicamente ele é dividido em três partes, duas para um lado e outra para outro. Eu vou explicar isso para você, tá? Imagine que o cérebro do seu filho é isso daqui. Vamos fazer aqui um círculo, tá? Isso aqui faz de conta que é o cérebro do seu filho. Você está vendo isso? E o cérebro, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. De um lado, nós vamos ter a parte emocional, ok? Ou nós podemos chamar de sistema límbico, cérebro reptiliano também, que é a parte mais primitiva. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, por enquanto, tá? Mas de um lado, que seria o hemisfério direito, nós temos o sistema emocional, ok? E do lado esquerdo, nós temos o cérebro racional, a nossa razão. Basicamente, vamos resumir assim para você entender, tá? Primeira coisa que você tem que saber, por volta dos 2 anos de idade, mais ou menos lá com 2 anos de idade, ok? A parte racional começa a funcionar, cognitiva. Antes dos 2 anos de idade, só está funcionando a parte emocional. É só isso daqui que está funcionando. Aí você vai pensar assim, não, Enderson, meu filho tem 1 aninho de idade, eu digo para ele, não mexe que você vai se queimar. Não mexe que mamãe não gosta. E ele faz. Não, é instinto, tá? Se você tirar uma tomografia do cérebro do seu filho, você vai ver que o sistema límbico, a parte emocional do seu filho, está funcionando. Mas a parte racional ainda não está totalmente ativa. E aonde que está o grande problema das nossas vidas? Durante a educação dos nossos filhos, e por que nós nos estressamos? Porque a forma de nós educarmos os nossos filhos, ela trata única e exclusivamente a parte racional. E é aí que você não tem o resultado, porque o seu filho está se comunicando emocionalmente e você está tentando se comunicar com ele racionalmente. Não mexe, levanta do chão, a mãe não gosta que você faz isso, quantas vezes eu te falei? E só começa a funcionar a partir dos 2 anos de idade esse lado do cérebro. Então, para você conseguir ter o resultado que você quer, o seu filho não pode falar japonês e você falar com ele em inglês. Ele tem e você tem que falar a mesma língua. Então, o método tradicional, ele não funciona, ele estressa, porque ele fala exclusivamente com o lado racional do cérebro da criança. E não fala com a parte emocional. Já o método paternidade alta performance que eu desenvolvi, que você vai poder utilizar, ele fala primeiro com a parte emocional. Ah, Enderson, mas o meu filho já tem mais de 2 anos de idade, então eu posso falar com a parte racional? Pode falar com a parte racional, mas a ordem da construção é primeiro esse, depois esse. Esse é primeiro e esse é o segundo. Você nunca vai conseguir ter um aproveitamento da parte racional sem primeiro se conectar na parte emocional. Você nunca vai conseguir ter o resultado que você quer com os seus filhos se você não primeiro atender a necessidade emocional dele, depois a necessidade racional. Então o que acontece? A nossa forma de educar, mas Enderson, a culpa não é sua, fica tranquila. Não é minha, fica tranquila. A culpa não interessa de quem é. Nós fomos ensinados a educar os nossos filhos assim. Nós vivemos nessa escola de educação tradicional, que graças a Deus ela está mudando, graças a Deus os especialistas, por muitos estudos, tudo que eu estou falando para você tem comprovação técnica, tem comprovação científica, não são coisas que eu criei da minha cabeça, são pessoas que eu nem era nascido já estavam estudando sobre essas áreas. Então, graças a Deus por essas pessoas, e hoje nós podemos usufruir disso. Então, ainda que você diga, ah, Enderson, mas na minha época não era assim, eu não fui criado desse jeito e eu tô aqui, ó. Você tá aqui, mas será que não podia ser melhor a sua vida? Você sabia que 90% da sua vida, 90% da sua vida é governado pela área emocional? Você sabia que você pensa em fazer uma coisa? Quantas vezes você já pensou em fazer dieta
E quantas vezes não deu certo? Porque você diz assim, ó, lado racional, eu vou cuidar da minha alimentação, eu preciso emagrecer, a balança está me dizendo, os números, o número da minha calça está me dizendo que eu preciso emagrecer. E aí você vai lá e compra tudo o que precisa para fazer a dieta. Totalmente racional. Mas aí você se sabota. E aí você vai na festa da amiga e come o bolo, e toma o refrigerante, e come o brigadeiro. Por quê? Porque o desejo, que é uma emoção, é maior do que a sua razão. Então deixa eu contar uma coisa pra você. Se o seu filho tem mais de 2 anos, você também pode usar a parte racional com ele, e deve, mas nunca sem primeiro desenvolver a parte emocional. Por isso que o treinamento que eu vou liberar pra você, você pode aplicar com criança de 2, de 3, de 1, de 4, de 10, de 15, de 20, criança de 40 anos. Anderson, tem criança de 40 anos? Tem criança de 40 anos. Se você não aprimora, não desenvolve, não evolui a parte emocional, ela fica daquele tamanhozinho. É como se você tivesse o seu filho e você nunca desse comida para ele. Ele vai crescer? Não. Ele vai ficar raquítico. Ele vai faltar nutrientes. E a parte emocional é exatamente a mesma coisa. Se você não alimentar a parte emocional, ela não se desenvolve. O seu filho vai ficar grande. Anderson, meu filho tem 10 anos de idade, já está maior do que eu. Meu Deus, o meu menino está com 12 anos, parece um homem. Está com 15, parece um homem. Ele só parece. Mas ele não desenvolveu a parte emocional porque nós não fomos ensinados a fazer isso. A gente só desenvolveu a parte racional, então ele sabe a tabuada, ele sabe como é que se escreve, ele sabe mexer no celular, ele sabe um monte de coisa. Isso é razão, é intelectualidade. Mas se você diz pra ele, filho, eu não quero que você fique no celular, e você vira as costas, ele faz o quê? Fica no celular. Porque o desejo pelo celular, que é uma emoção, é maior do que a lógica, que é a razão. Mamãe disse que não pode. Mas eu quero muito ficar no celular. E aí ele vai ficar no celular. Entendeu por que não funciona o que a gente aplica? Não funciona porque a gente trabalha com a parte racional, quando deveríamos trabalhar com o sistema límbico, a parte emocional. O neocórtex, que é a parte racional, nós vamos utilizar depois. Depois quando? Sempre depois de desenvolver a parte emocional. Nunca antes. Você quer falhar? Usa a parte racional. Você quer acertar? Quer evitar o estresse? Usa a parte emocional. É por isso que a educação tradicional não funciona, é por isso que ela está com os dias contados e é por isso que eu tenho centenas de resultados. Porque eu ensino as mães a usarem a parte emocional e só depois a parte racional. Nunca o contrário. Grave uma frase e anote aí se você está anotando. Comportamento é resultado de sentimento. Você nunca vai mudar o comportamento de uma pessoa sem primeiro entender o que moveu aquele comportamento, que é o sentimento. Então, primeiro sentimento, depois comportamento. Seu filho fez birra e se joga no chão, você diz assim, levanta do chão, senão eu vou te deixar de castigo. Você está tratando o comportamento. O que levou ele até o chão? Tristeza, frustração, raiva, ira, medo. Se você não trabalhar isso, ele vai levantar? Vai, porque você é mais forte, é mais brava, vai botar ele de castigo e ele vai levantar. Mas você vai lidar com essa emoção? Não, amanhã ele vai fazer de novo. Depois da manhã, de novo. Daqui uma semana, de novo. Quando ele for adolescente, ele vai bater a porta. Quando ele tiver 16, 17 anos, ele vai sair, você não sabe que hora ele volta. Quando ele tiver 20, 30, ele vai brigar com a mulher e vai sumir. Não vai conversar com ela. Vai embrabar, vai sair com o carro, sei lá, cantando pneu. Você já deve ter visto um monte de coisa, né? Esses são os adultos que nunca foram lapidados nas suas emoções. E por isso as pessoas que convivem com essas pessoas se estressam até hoje. Mas você não vai se estressar mais, porque você vai pôr em ordem e vai aplicar o que eu estou te ensinando. Então olha que incrível. Você acabou de descobrir como é que eu desenvolvi o meu método, depois de trabalhar com tantas pessoas, depois de ver tantas coisas, depois de entender que tem a ver com a parte emocional, com a parte das crianças. Você acabou de descobrir que se eu não tratar a primeira parte emocional, não adianta eu querer arrumar o comportamento do meu filho. Você acabou de descobrir como é que funciona, qual é a ordem da construção. Não dá para botar um telhado sem primeiro levantar as paredes, né? Então você acabou de descobrir isso. Tudo numa única aula. E você já vai começar a mudar a forma que você vai lidar com seus filhos. É por isso que muitas vezes você se estressa, mesmo sendo a sua grande obra. Mas, a partir de agora, você vai entender que primeiro emoção, depois razão.